Bom, outro fator que precisa ser melhor compreendido é a influência da altitude na produção de cafés excepcionais, de maior qualidade. Muitas pessoas, né, vão dizer que regiões mais altas produzem os melhores cafés, porém, mais que a altitude, é necessário que o produtor tenha atitude para produzir um café de qualidade. A gente tem que lembrar que a qualidade ela é uma equação, tá? Onde diversas grandezas precisam ser consideradas. Além disso, a altitude é muito mais uma correlação natural do que uma causa direta para o maior tempo de amadurecimento desses frutos. Isso porque a cada 100 metros de altitude, a temperatura cai 0,7 graus. Tá? Além disso, regiões de maior altitude, as precipitações são mais frequentes, né? A gente espera obter um maior volume de chuvas, tá? E qual que é a influência, né? Por que a gente deveria considerar a temperatura e não a altitude? Bom, por diversos fatores. O primeiro deles é que em temperatura mais amena, os frutos conseguem se amadurecer de forma mais lenta e gradual. Tá? Então a gente tem maior possibilidade de obter um sabor mais específico, mais acentuado, enquanto que locais de alta temperatura, essa elevada exposição, esse elevado contato, né, com a radiação solar acaba acelerando o processo de amadurecimento dos frutos. Tá? Então daí a gente observa sabores menos marcantes, tá? Então a gente tem uma perda aí em termos de qualidade. Além disso, regiões mais frias, né, a ocorrência de pragas e doenças também tende a ser menor, tá? Então, tudo isso em conjunto acaba repercutindo sobre a qualidade final. Então, é um grande erro, né, a gente colocar a altitude como um fator primordial na produção de cafés excepcionais. O mais correto seria nós utilizarmos a temperatura, isso porque a altitude ela é invariável, tá? Então, numa mesma altitude, né, se a gente analisar essa tabela, vocês conseguem perceber que numa mesma altitude nós podemos ter temperaturas variadas. A temperatura ela é muito variável em função mesmo da propriedade, exposição solar, o microclima, espaçamento. Se eu considerar aí, né, a diferença entre o café adensado e o café tradicional, então no adensamento o tempo para amadurecimento dos frutos é relativamente maior, porque acaba se tornando um ambiente mais sombreado. Vegetação, tá? Nós temos alguns casos de consórcios, né, com outras plantas, em que essas outras plantas acabam fornecendo um sombreamento para o café. Então, tudo isso, todas essas características acabam influenciando sobre o microclima daquela fazenda, tá? O microclima daquele local. E mesmo numa mesma fazenda, né, numa altitude igual, né, numa temperatura média, se a gente considerar o clima da região igual, nós podemos ter diferentes graus de maturação desses frutos, tá? Então esse microclima ele é muito variável, tá? Então mesmo entre talhões a gente vê uma diferença muito grande em relação a isso. Então o mais correto seria nós levarmos em consideração esse microclima e não a altitude para a característica do tempo de amadurecimento desses frutos. E aí, outro fator que a gente precisa falar, que, né, a gente já falou de alguns fatores positivos relacionados à altitude, né? Então, regiões mais altas a temperatura tende a ser mais baixa, né? Geralmente, né, a ocorrência de pragas e doenças pode ser menor. Só que por um lado, né, regiões mais frias tendem a ter produtividades mais baixas. Então, nem tudo são flores, tá? E além disso, elas podem exigir cuidados mais específicos. Então, existem muitas regiões que têm aptidão para produzir cafés excepcionais, por exemplo, em montanhas, que a gente tem uma limitação muito grande em termos de manejo, em termos de colheita, né? A máquina não chega, não vai.
Então, tudo isso a gente precisa colocar na balança, tá? Então, o que eu posso concluir aqui com vocês? Que a altitude, ela é uma escala injusta. A altitude não garante qualidade. Tudo que acontece no solo, no ambiente ou no ar acaba por diferenciar o seu café e determinar a qualidade. Então é impossível a gente falar de altitude sem o conhecimento de clima, latitude, microclima, né? Como que outras plantas interagem para a formação de um microclima local. Então tudo isso é importante também, né? Assim como a altitude. Bom, outro fator que precisa ser melhor compreendido é a influência dos cultivares sobre as características sensoriais do café, que é aquilo que o provador sente na xícara. A gente sabe as diferenças sensoriais existentes entre as duas principais espécies de café, que é o café arábica e o robusta. A gente sabe que o arábica ele é mais adocicado, né? Ele tem um sabor mais suave e ele é ligeiramente ácido. Já o robusta ele é um pouco mais amargo, ele tem um sabor mais marcante e ele é ideal para alguns consumidores que apreciam um café mais forte, uma bebida mais intensa. E o robusta hoje em dia ele é muito utilizado para blends. Porém, dentro da mesma espécie, então se eu estivesse selecionando diferentes cultivares da espécie arábica, de forma geral poucas diferenças são encontradas em relação às características sensoriais. Somente algumas espécies, a gente tem alguns estudos mais evoluídos acerca disso, o que a gente poderia observar em relação às características sensoriais. Eu poderia citar vários, mas eu escolhi citar dois, que é o Bourbon amarelo e o cultivar arara. São dois cafés que têm recebido aí várias premiações ultimamente. No caso do arara, se a gente observar a genética dele, a gente vai perceber que o cruzamento, como que ele foi feito, somente a genética não explicaria a produção de cafés excepcionais. Porém, a maturação tardia associada a um ambiente que promova o amadurecimento lento e gradual desses frutos seja uma das melhores formas de se explicar o porquê que esse café ele tem recebido uma pontuação tão boa no mercado. No caso do Bourbon amarelo, a gente observa que ele é um café muito exigente em tratos culturais, em manejo, em adubação e que a gente precisa dar a ele um cuidado diferenciado, uma atenção diferenciada. Não tem como, por exemplo, a gente produzir um Bourbon amarelo dando a ele os mesmos tratos culturais, os mesmos manejos que a gente daria para um Catuai. Tá? Então ele exige cuidados mais específicos, os cuidados são redobrados. Então, eu acredito que esse excesso de cuidado, seja aí uma grande explicação, não a melhor explicação, mas seja uma das principais consequências para que esses cafés tenham uma qualidade tão boa no mercado e seja tão apreciado aí pela maioria dos consumidores, tá? E aí, o que eu posso concluir com vocês? Quando a gente fala de cultivar, algumas características são desejadas. Tá? Uma delas é a gente escolher um cultivar melhor adaptado ao nosso clima e que dentro do nosso clima ele garanta o maior tempo de maturação possível, que seja resistente à praga, que seja resistente à doença. Então muitas vezes a gente chega em alguma fazenda e a gente observa, o produtor fala, não, essa espécie minha não produz café especial, se eu tivesse um determinado cultivar eu produziria, com certeza a realidade seria outra. Não existe. Na verdade, o que a gente observa é que o sistema não está adaptado àquela variedade, tá? Então, inúmeros cultivares podem produzir cafés excepcionais, assim como o Bourbon amarelo pode produzir um café com baixíssima pontuação se a gente não conseguir fazer o manejo adequado, tá? Então, eu considero um mito a gente culpar o cultivar pela pontuação mais baixa associada aos cafés que a gente está produzindo. Existem alguns estudos, inclusive, que demonstram que as técnicas de pós-colheita, de processamento, elas deveriam ser feitas em função do cultivar, porque existem cultivares que têm algumas características peculiares e que são mais propícios a técnicas específicas de processamento. Então, por que não
dar o processamento de acordo com o máximo potencial que eu posso esperar daquela cultivar. Então, essa seria a nossa conclusão acerca aí da influência dos cultivares para a produção de café de maior qualidade.